Olá pessoal, bem-vindos a este vídeo. Eu sou Felipe Pedrosa e essa é uma série de vídeos onde eu vou estar apresentando os principais aspectos que envolvem aí o dimensionamento de estruturas em concreto armado. Nessa primeira aula será uma aula de conceitos fundamentais, onde eu vou estar apresentando o conceito do concreto, as principais normas que regulamentam o dimensionamento de estruturas de concreto armado. Também vou apresentar as principais vantagens e desvantagens desse material, sua constituição e as suas principais características, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Então, eu espero que vocês gostem dessa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, curtam esse vídeo, compartilhem e comentem. Então vamos lá, vamos aí à nossa primeira aula sobre concreto armado. Bom, vamos iniciar a nossa aula conceituando o que é o concreto. O concreto ele pode ser conceituado como um material heterogêneo resultante da mistura de um aglomerante hidráulico com materiais inertes e água. Então, o concreto ele é um material heterogêneo por apresentar mais de uma fase, é resultante da mistura de um aglomerante hidráulico. Esse aglomerante hidráulico, no caso, é o cimento, né, que tem o papel de aglomerar os materiais, de juntar esses materiais. Os materiais inertes, que não têm reações químicas, que no caso é a brita, que são os agregados, né, a brita, a areia, e também aí a água de amassamento. Então, a mistura desses materiais resulta aí no concreto. A NBR 6118, que é a norma bem clássica das estruturas de concreto armado, ela define concreto armado como cujo comportamento estrutural depende da aderência entre concreto e armadura. Essa aderência aí entre o concreto e a armadura é muito importante para que haja aí uma boa compatibilização de esforços. O concreto armado trata-se de um material compósito decorrido da integração entre dois tipos de materiais, o aço e o concreto. Como a gente acabou de ver, o concreto ele é um material composto de água, cimento, agregados, que é a areia, a brita. Então, como a gente vê aí na imagem, associando esses materiais, a gente vai resultar na pasta, que é a mistura do cimento com a água, a argamassa, que é a mistura da pasta com o agregado miúdo, que no caso é a areia lavada. Temos aí o concreto, que é a mistura da argamassa mais o agregado graúdo, que no caso é a brita. Temos aí o concreto armado, que é a mistura do concreto comum com a armadura passiva. E outro tipo é o concreto protendido, que é decorrido da mistura entre o concreto e a armadura passiva e ativa. Então, o concreto armado ele é obtido por meio da associação entre o concreto e a armadura simples. Essa armadura passiva é a armadura simples, de tal modo que ambos eles vão resistir solidariamente aos esforços solicitantes. Já o concreto protendido, ele é obtido, como a gente vê aí, da mistura entre o concreto e uma armadura ativa. Então, além da armadura passiva, eu vou ter uma armadura ativa. Nessa armadura ativa, aplica-se uma força, né, na armadura antes da atuação do carregamento na estrutura. Então, nesse caso, a armadura ativa ela é usada para introduzir forças especiais, normalmente de compressão. Essas forças são inseridas aí no concreto, antes mesmo da fase de utilização da estrutura, de tal forma que sejam eliminadas as tensões de tração, decorrentes aí das cargas de uso. A operação de tracionar essa armadura ativa, ela é chamada de protensão e ela vai conferir à estrutura um acréscimo de resistência, comparada aí à utilização apenas do concreto armado, quando estes estão sob cargas de serviço e de ruptura. Além do acréscimo de resistência, essa armadura ela também pode limitar ou até mesmo impedir a formação
de fissuras. Como todo material que é utilizado para determinada finalidade, o concreto ele vai apresentar suas vantagens e desvantagens. Eu vou estar apresentando agora algumas das vantagens da utilização do concreto armado. Dentre essas vantagens, posso citar economia de construção, devido à disponibilidade de material que é de fácil obtenção em várias regiões do Brasil. Outra vantagem é a boa trabalhabilidade. O fato de ter boa trabalhabilidade, o concreto vai se adaptar aí a várias formas, podendo assim ser escolhido a mais conveniente do ponto de vista estrutural, que vai dar maior liberdade ao projetista. Outra vantagem é que o concreto ele é um material durável, desde que seja bem executado, conforme especificado nas normas, e também seja evitado o uso de aceleradores de pega, cujos produtos químicos eles podem aí corroer as armaduras. Outra vantagem é que o concreto ele apresenta maior resistência, então ele apresenta uma maior resistência a choques, a vibrações, também podemos citar efeitos térmicos, atmosféricos e também desgastes mecânicos. Outra vantagem é que o concreto ele apresenta uma alta segurança contra o fogo, quando comparado aí a outros sistemas construtivos como o aço e a madeira, desde que os cobrimentos e a qualidade do concreto eles estejam de acordo com as condições do meio em que está inserido a estrutura. Agora eu vou apresentar as desvantagens do concreto armado. Dentre algumas das desvantagens do concreto armado, podemos citar o aumento do peso da estrutura, resulta em elementos com maiores dimensões comparado aí a outros sistemas estruturais, como o aço, com um peso específico elevado, que a norma estabelece aí um peso específico para o concreto armado de 25 kN por metro cúbico. Isso vai acarretar em um peso próprio muito grande, que vai limitar o seu uso em determinadas situações, elevando aí bastante o seu custo. Outra desvantagem é as reformas e adaptações, elas são muitas vezes difíceis de execução. Para a concepção estrutural, vai ser necessário um sistema de formas e também a utilização de escoramentos, que geralmente precisam permanecer no local da obra até que o concreto ele alcance resistência adequada. Outra desvantagem é que o concreto ele é um bom condutor de calor e de som, exigindo, em casos específicos, a associação com outros materiais para sanar aí esses problemas. Com o intuito de promover uma padronização na confecção de projetos, na execução e também no controle das obras e dos materiais que garanta a segurança adequada e a qualidade do produto final, de elementos estruturais feitos em concreto armado, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela regulamenta os procedimentos a serem empregados por meios de normas específicas. No caso das estruturas de concreto armado, as mais importantes são a NBR 6118, que ela estabelece aí procedimentos para o desenvolvimento do projeto de estruturas de concreto armado. Temos também a norma 6120, cargas para cálculo de estrutura de edificações. Então essa norma ela vai estabelecer as cargas que a gente vai estar utilizando aí para estar dimensionando a nossa estrutura. Também temos a NBR 6123, que estabelece aí as diretrizes para a determinação dos esforços devido ao vento em edificações, principalmente em edificações altas. Temos aí também a NBR 14.931, que estabelece regulamentos para a execução de estruturas de concreto armado. Temos também a NBR 15.200, que estabelece os procedimentos para o projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Dentre todas essas normas que eu acabei de citar, a que mais se destaca, a 6118, ela vai definir os critérios gerais e os requisitos básicos que regem o projeto das estruturas de concreto simples, armado e também protendido, de vários tipos de estruturas, como edificações, de pontes, de viadutos, obras hidráulicas, silos, torres, entre outras obras. Bom, o concreto, como a gente viu, ele é obtido da mistura adequada de cimento, agregado fino e agregado graúdo
e da água. Nós podemos analisar algumas das propriedades do concreto. As principais propriedades do concreto, elas são definidas aí no estado fresco e no estado endurecido. As principais propriedades do concreto no estado fresco são a consistência, a trabalhabilidade e a homogeneidade. A primeira propriedade do concreto fresco que deve ser considerada é a sua consistência. Consistência, ela corresponde à maior ou menor capacidade que o concreto fresco tem de se deformar. Essa consistência, ela está relacionada ao processo de transporte, de lançamento e também de adensamento do concreto e varia em geral com a quantidade de água empregada, com a granulometria dos agregados e também pela presença de produtos químicos específicos. Concretos com menor consistência, eles devem ser empregados em elementos com alta taxa de armadura, pois eles apresentam aí maior dificuldade de adensamento. Se não haver uma grande quantidade de armadura na peça, a gente pode utilizar um concreto com maior consistência, ou seja, um concreto que vai utilizar menor quantidade de água. Uma maneira de medir a consistência do concreto é por meio do slump test, que consiste aí no abaixamento de uma certa quantidade predeterminada de massa. Essa massa de concreto, ela é colocada em um molde metálico normatizado com o formato tronco cônico. Esse molde ele é retirado e com a ajuda de uma trena a gente consegue aí analisar a quantidade de massa que baixou. Então, a determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, ela é regulamentada aí pela ABNT NBR 67. Geralmente, em edificações onde a gente vai utilizar uma taxa de armadura muito baixa, são especificados concretos com valores baixos de abatimento. Então, outra característica do concreto no estado fresco é a sua trabalhabilidade, como a gente viu. Um concreto com slump alto, ele é em geral fácil de ser lançado e adensado, sendo considerado, portanto, de boa trabalhabilidade. Portanto, o conceito de trabalhabilidade, ele está ligado basicamente à maneira de efetuar o seu adensamento. Existe atualmente os concretos chamados autoadensáveis, que são concretos quase fluidos. A trabalhabilidade de um concreto, assim como sua consistência, vai depender da granulometria dos materiais sólidos, da incorporação de aditivos e principalmente do fator água-cimento, relação entre a quantidade de água-cimento e a quantidade de cimento usada na mistura do concreto. A próxima característica é a homogeneidade. A distribuição dos agregados graúdos dentro da massa de concreto é um fator importante na qualidade do concreto. Quanto mais uniforme ou regulares os agregados graúdos se apresentarem dispersos na massa, estando totalmente envolvidos pela pasta, sem apresentar desagregação, melhor será a qualidade do concreto, principalmente quanto à permeabilidade e à proteção proporcionada à armadura, além de resultar em um melhor acabamento sem a necessidade de reparos posteriores. Essa distribuição dos agregados é a homogeneidade, portanto, quanto mais homogêneo for o concreto, melhor será a qualidade da estrutura resultante. Já no concreto endurecido, as principais características de interesse são as mecânicas. Temos aí a compressão e a tração. Portanto, essas duas são as principais características do concreto no seu estado endurecido. Vou estar trabalhando agora cada uma dessas características. A primeira delas, a resistência à compressão. Independente do tipo de ensaio ou de solicitação, diversos fatores influenciam a resistência do concreto endurecido, dos quais os principais são a relação entre as quantidades de cimento, a relação entre a quantidade de agregado e de água, que é chamado de traço, e a idade do concreto. Como a gente sabe, a principal característica do concreto é a sua resistência à compressão. Ela é determinada pelo ensaio de corpos de prova submetidos à compressão centrada. No Brasil, são utilizados corpos de prova cilíndricos com diâmetros de base de 15 e altura de 30 centímetros, como a gente vê aí
1:2. Então, eu tenho 15 centímetros de base por 30 centímetros de altura. A resistência à compressão do concreto, ela deve ser relacionada à idade de 28 dias e será estimada a partir de um ensaio determinada pela quantidade de corpos de prova. Então, temos aí, para isso, a norma 5738, que estabelece os procedimentos para moldagem e cura de corpos de prova. E também a NBR 5739, que estabelece as normas para a realização do ensaio de compressão de corpos de provas cilíndricos. Nessa imagem, temos aí um corpo de prova submetido a uma compressão centrada através de uma prensa hidráulica e temos aí o corpo de prova rompido por compressão. A resistência à compressão, ela é obtida, como a gente vê aí, por ensaio de curta duração do corpo de prova, onde é aplicada uma carga de maneira rápida. E essa resistência, ela é dada pela seguinte fórmula: FCJ, onde FCJ representa a resistência à compressão do corpo de prova de concreto na idade de J dias. Então, J representa o número de dias após a concretagem em que o ensaio foi realizado. O N é a carga de ruptura do corpo de prova e A é a área da seção transversal desse corpo de prova cilíndrico. Temos aí a imagem de uma prensa hidráulica que é utilizado para aplicar uma força centrada no eixo da minha peça de concreto e dessa forma ser realizado o ensaio de compressão axial. Além disso, para avaliar a resistência de um concreto à compressão, é necessário realizar um certo número de ensaios de corpos de prova. Desta forma, utilizando aí estimativas de probabilidade, a gente obtém uma resistência característica do concreto à compressão. Essa resistência característica do concreto à compressão, ela é estimada através de resultados dos ensaios de um número relativamente pequeno de corpos de prova. Na prática, os calculistas, eles especificam um FCK, né? Como eu falei, é um valor especificado pelo calculista para uso no dimensionamento da estrutura. Além disso, a partir desse FCK, dessa resistência característica à compressão, a norma 6118, ela definiu classes para os concretos. Essas classes, se vocês forem ler a norma, elas estão no item 8.2.1. Nas estruturas convencionais de concreto armado, a gente vai estar trabalhando com o grupo 1. Esse grupo 1, ele corresponde aos concretos até a classe C50. Então, temos aqui C, que significa concreto, e o número que segue o C, ele é a resistência característica à compressão, que é dado aí em megapascal. Então, o grupo 1, ele corresponde aos concretos até a classe C50, né? Que é os concretos convencionais utilizados aí nas obras. O grupo 2, que eu não estou citando aqui, ele corresponde aos concretos com uma classe de até 90 megapascal de resistência à compressão. Então, aí são especificados os concretos de alta resistência. Bom, dentro da aplicação ao concreto protendido, a gente tem o C20, a classe C20, ela se aplica ao concreto com armadura passiva. Então, ao concreto com armadura ativa, apenas a partir da classe C25. Então, a partir da classe C25, a gente tem aí o concreto que pode ser utilizado para armadura ativa. Abaixo de C25, não é utilizado para armadura ativa, somente para armadura passiva. Quando temos um concreto, como não está aí, mas um concreto com uma classe C15, esse concreto ele pode ser usado apenas em obras provisórias, ou seja, que não tem aí um fim estrutural, um concreto sem uma finalidade estrutural. Outra característica do concreto endurecido é a sua resistência à tração. Como a gente sabe, o concreto ele é um material que resiste mal à tração. Então, não se conta muito com a ajuda dessa resistência. Entretanto, a resistência à tração ela pode estar relacionada com a capacidade resistente da peça, como as sujeitas aos esforços cortantes, e diretamente ligado aí à fissuração,
sendo necessário, desta forma, conhecê-la. Existem 3 tipos de ensaio para se obter a resistência à tração. Temos aí o ensaio de flexotração, o ensaio de compressão diametral, que é de tração indireta, e temos também o ensaio de tração direta, que é a tração pura. A resistência à tração pura é de aproximadamente 85% da resistência à tração por compressão diametral, e a de compressão diametral é de 60%, comparada aí à de flexotração. O ensaio de compressão diametral, ele é conhecido como o ensaio brasileiro de resistência à tração, porque ele foi estimado aí pelo engenheiro e professor Lobo Carneiro, um brasileiro. Então, para a realização desse ensaio, a gente tem aí a norma 7.222 de 2011, onde ela estabelece os procedimentos para a determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Então, na prensa hidráulica, que é utilizada para a realização do ensaio à compressão, a gente coloca o corpo de prova cilíndrico de forma deitada com 2 chapas de aço, tanto na sua parte inferior longitudinal quanto na sua parte superior longitudinal. Então, são colocadas 2 chapas de aço e é aplicada aí uma força na sua seção longitudinal. Dessa forma, a gente tem aí uma medição para a resistência à tração desse corpo de prova. Além disso, a NBR 6118, no seu item 8.2.5, ela estabelece para os concretos com classe 1, né, que é o concreto, que são os concretos com resistência menores ou igual a 50 megapascal, como a gente tinha visto anteriormente. Quando não for possível obter esses valores através de ensaios, a gente vai ter aí um FCTM. Esse FCTM é a resistência média à tração do concreto. Então, no caso onde não for possível obter por meio de ensaios essa resistência à tração, a gente vai estabelecer que a resistência à tração média do concreto ela vai ser igual a 0,3 vezes a resistência à compressão elevada a 2/3. Pelo fato também de não ser possível, através de ensaios, a gente pode obter aí um valor médio característico. A norma estabelece que ele não pode ser inferior a 0,7 do FCTM e também que ele não deve ser superior a 1,3 do FCTM. Então, o FCTK, que é a resistência característica à tração do concreto, FCTK, ele não deve ser inferior nem deve ser superior a esses valores. A gente vai estar utilizando esses valores quando a gente for analisar o dimensionamento, levando em consideração o cisalhamento da minha estrutura de concreto. Então, no momento em que a gente for fazer o cálculo e a análise estrutural através dos esforços que tendem aí a cisalhar a minha peça, a gente vai utilizar esses valores de tensão, de tração. Então, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham adquirido aí um bom conhecimento e que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de assistir às próximas aulas, onde eu vou estar dando continuidade a essa série de vídeos. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.